As Brasil seriam apenas um ponto de parada na minha vida, ou era o que eu pensava. O meu nome é Ana Petrova e sou comissária de bordo de uma companhia aérea russa há 8 anos. Os meus colegas chamavam-me frequentemente de Rainha do Gelo. Por quê? Porque eu já tinha viajado para 25 pascalizes, mas nunca tinha ficado verdadeiramente impressionada com a comida de lugar nenhum, nem tinha derramado uma única lágrima diante de qualquer paisagem bonita. A Torre Eiffel em Paris era, para mim, apenas uma grande pilha de ferro, o Coliseu em Roma era apenas um monte de pedras velhas e a Estátua da Liberdade em Nova York era apenas uma estátua de bronze. Para mim, todos os lugares no mundo eram iguais. Eram apenas lugares onde eu trabalhava. O meu passaporte estava cheio de selos de imigração, mas o meu coração nunca teve espaço para qualquer país. Eu tinha orgulho dessa frieza. Para mim, mostrar emoção durante a viagem era um sinal de fraqueza. Ana, vamos para o Brasil agora, o país da feijoada e do samba. Caterina, uma comissária de bordo novata, falou animadamente. Abri o manual de voo sem sequer levantar os olhos. É apenas mais um país no meio da América do Sul, uma paragem noturna. Depois partimos. Os olhos de Ekaterina arregalaram-se. Você é mesmo um robô, irmã Ana? Havia uma piada entre os nossos colegas de que eu era um robô com emoções avariadas. Isso não tinha graça. Enquanto nos preparávamos para o voo, um filme brasileiro estava a ser exibido no ecrã de TV do avião. Era uma cena de um herói a lutar contra um monstro marinho numa praia. O copiloto suspirou e disse: "Os filmes brasileiros são ótimos. Têm vencido em festivais internacionais de cinema. Filme é apenas filme", eu disse encolhendo os ombros. "Só vamos ao aeroporto e ao hotel." Quando o avião descolou de Moscovo, um passageiro ao meu lado estava absorto a ler um guia de viagem sobre o Brasil. Eu sorri secretamente. Os turistas são tão ingênuos. Todos os países são iguais. Ana, nunca ficaste realmente impressionada com nenhum país? Perguntou Irina, a chefe de cabine, enquanto me entregava uma chávena de café. Todos os aeroportos são iguais. Pista, lojas duty-free, balcões de imigração. Durante 8 anos, foi só isso que eu vi. A minha resposta era sempre fria e monótona. Sentei-me no assento, ao lado da saída de emergência e olhei pela janela. Durante o voo, li um romance clássico russo. As personagens do livro eram mais reais e mais fáceis de entender do que as pessoas do mundo real. De repente, soou o anúncio no avião. O avião está quase a aterrar no Aeroporto Internacional do Galeão. A hora local é 14h. Suspirei e fechei o livro. Mais uma lista de tarefas ia começar. Check-in no hotel, tomar banho, dormir, check-out e voar novamente. A minha vida era como uma mala a girar na passadeira de bagagem. O avião tremeu ligeiramente ao aterrar. O Brasil, da janela, parecia apenas uma grande cidade. Depois de todos os passageiros desembarcarem, arrumamos as nossas bagagens. Ana, dizem que o Rio de Janeiro é seguro à noite. Eu quero sair e passear, disse Ekaterina com entusiasmo. Você está louca? O nosso voo é amanhã cedo. Eu recusei com um aceno de cabeça. Mas naquele momento, uma pequena parte do meu coração sentiu uma estranha perturbação. O que há de tão especial no Brasil? Perguntei a mim mesmo. Mas eu não sabia por que é que de repente surgiu uma curiosidade. Claro que eu não ia admitir. A arrogância de uma rainha do gelo que construí durante 8 anos desmoronar-se-ia. Eu não sabia que este lugar, que eu considerava apenas um ponto de parada, estava prestes a mudar toda a minha vida. O Brasil seria o meu 26 graus selo no meu passaporte e o primeiro país a ganhar um espaço no meu coração. Naquela altura, eu não esperava que assim que entrasse no galeão, ficaria boquiaberta. Isto é um aeroporto? Uma arquitetura moderna me saudou. Chão brilhante, teto alto e espaçoso. E, acima de tudo, a multidão de pessoas. Isto é o aeroporto de um país pequeno? Murmurei para mim mesma. E Ekaterina tirou o telefone e começou a tirar fotos sem parar. Ana, olha, há até chatbots a servir. Um robô prateado estava a dar indicações aos turistas. Uma imagem impensável no aeroporto Sheremetyevo, em Moscovo. Mesmo fingindo não me importar, por dentro, eu estava extremamente maravilhada.
A caminho do balcão de imigração, o sistema automático de manuseio de bagagens chamou a minha atenção. As malas viravam automaticamente na correia. Na Rússia, a maioria ainda precisa de ser carregada por pessoas. Há uma diferença aqui, disse eu sem querer o que estava a pensar. Ao chegar ao balcão, um oficial de imigração perguntou-nos em inglês sobre a nossa agenda. Voamos amanhã de manhã, respondi brevemente. Mas, de repente, o oficial falou em russo. Privet, Miss Petrova. Eu fiquei chocada e olhei para ele. Como é que ele sabia o meu nome e como falava russo? O oficial sorriu e explicou. Recebemos informações sobre a tripulação de voos internacionais. Bem-vinda ao Brasil. Eu não conseguia entender a situação. Nos 25 pascalizes que visitei, nunca recebi uma saudação assim. A maioria apenas diria, passaporte carimbado. Ao sair do aeroporto, passei pela casa de banho. A limpeza era básica, mas no lavatório havia até loção para as mãos gratuita. Um gari, empregado de limpeza, sanitário, estava a mapear o chão. De repente, um homem passou, ele acenou para o gari e disse, obrigado, meu amigo, acompanhado de um sorriso leve. Eu parei. Na Rússia, os trabalhadores de saneamento são como o ar. Por que é que este homem cumprimentou o gari? O mais surpreendente foi o sorriso alegre do gari e a resposta dele, se cuida na viagem, rapaz. Aquela cena foi tão natural que parecia que eu estava a ver um filme. Enquanto esperava pela carrinha do hotel, todos faziam fila espontaneamente e de forma organizada. Ninguém estava a dar ordens, mas todos seguiam a regra. Se fosse na Rússia, todos estariam a correr para entrar. As pessoas aqui são estranhas, disse a Ekaterina. A rainha do gelo está a começar a derreter, riu Ekaterina. Ao entrar na carrinha, o motorista disse que nos ajudaria com as bagagens. Em russo, novamente, Spasibo. Obrigada, conseguimos fazer isso. Eu recusei por reflexo, mas o motorista sorriu e respondeu. É o meu trabalho, senhora. Naquele momento, eu fiquei completamente confusa. Por que é que as pessoas neste pequeno país são tão gentis? Ou elas têm um motivo oculto? A caminho do hotel, a vista do Rio de Janeiro se abriu pela janela. Arranha-céus, sinais de neon coloridos e ruas limpas. Mas o mais importante era a aparência alegre das pessoas. Isto é apenas um ponto de parada, eu disse a mim mesma. Mas no meu coração uma pequena mudança estava a começar. O coração da Rainha do Gelo estava a começar a ter fissuras. Ao chegar ao hotel e fazer o check-in, o quarto era mais espaçoso e limpo do que o normal. Da janela, a vista para o centro de Copacabana era visível. Carros e ônibus lotação aceleravam entre os prédios altos. Placas de lojas estavam lado a lado e, ao longe, as sombras de outros arranha-céus. Havia um pulso estranho nesta cidade, muito diferente do peso de Moscovo. No quarto havia chá mate gelado, um tipo de chá. Tentei misturar. O aroma era puro e o sabor tinha um ligeiro picante e doçura. Na Rússia, geralmente é apenas café instantâneo nos quartos de hotel. Este pequeno detalhe surpreendeu-me. E Ekaterina já se tinha vestido e convidou-me a sair. Eu realmente quero sair para ver o calçadão de Ipanema. Dizem que é um paraíso para os amantes de compras e há muita comida de rua. Ela implorou com os olhos a brilhar. Normalmente, eu recusaria imediatamente, mas não sei por que é que eu disse. Tudo bem, vamos juntas. Fiquei surpreendida com o que disse. Durante 8 anos, eu nunca explorei os lugares para onde viajei a trabalho. O quarto de hotel era o meu mundo inteiro e Ekaterina bateu palmas de surpresa. Sério? A Rainha do Gelo está a derreter. 1 hora depois, descemos para o lobby. Havia música suave a tocar e um cheiro de jasmim. Na recepção, uma mulher vestida com um elegante vestido inspirado no samba sorriu. O sorriso dela parecia muito sincero. Para onde vão, senhora? Ela perguntou. Para o calçadão de Ipanema, respondeu Ekaterina. A funcionária pegou num mapa colorido e explicou o caminho em russo detalhadamente. O mais fácil é apanhar um táxi ou um Uber. Se quiser, eu posso reservar para vocês. Ou, se quiserem experimentar o autocarro, apanhem esta rota.
Desçam nesta estação e caminhem um pouco. Tenham cuidado com os vossos pertences, ok? Ela até desenhou um mapa simples para nós. Marcou até os lugares que podíamos visitar no caminho. Muito obrigada, eu disse com alguma vergonha. Na Rússia, é raro que os funcionários de hotel sejam tão prestáveis para os hóspedes. A bondade das pessoas fazia-me duvidar. Talvez elas esperassem algo em troca. Mas o olhar sincero da mulher dissipou as minhas dúvidas. As ruas eram muito limpas. Não havia sequer um pedaço de lixo no passeio. Muitas pessoas estavam a andar, mas não era barulhento. Ao chegar ao calçadão de Ipanema, o lugar estava cheio de vida. Lojas de cosméticos, roupas e restaurantes estavam lado a lado. E a Caterina estava a admirar sem parar. Ela entrava numa loja e saía. Eu só queria olhar, mas os funcionários em cada loja sorriam e cumprimentavam-me calorosamente. Isto era estranho para mim. Na Rússia, eu costumava encontrar um tratamento frio nas lojas. Entramos numa loja de cosméticos e uma funcionária aproximou-se. De onde são, senhora? Rússia, eu respondi. Ela imediatamente falou em russo. Privet, bem-vinda. Ela até recomendou produtos populares entre os russos. Como é que ela sabia estas coisas? Incrível. Enquanto caminhávamos, senti fome. Ao procurar um restaurante, vi um gari a organizar o lixo na berma da estrada. De repente, um estudante parou, acenou para ele e disse: "Obrigado por limpar, meu amigo." E sorriu. Eu parei. Eu já tinha visto essa cena no aeroporto. Então, isto não foi coincidência. O gari sorriu alegremente. "Já vais para casa, rapaz?" O estudante respondeu: "Sim, meu amigo, estou a ir para a minha aula particular." Aquela cena deixou-me completamente confusa. Uma imagem que nunca seria vista na Rússia. Lá, os trabalhadores de saneamento são apenas trabalhadores de saneamento. Mas aqui, as pessoas cumprimentam-nos e até falam com eles. "E Ekaterina, viste aquilo?" "É estranho, não é?" perguntei. "O que, irmã Ana?" perguntou Ekaterina, segurando as sacolas de compras. O estudante que cumprimentou o gari. Na Rússia, isso não aconteceria. E Ekaterina pensou por um momento e disse: "Sim, tens razão. Para nós, os trabalhadores de saneamento são como o ar." Naquele momento, senti uma pontada no meu coração. Um breve cumprimento que vi neste país causou-me um impacto tão grande. Não era apenas ser educado, mas uma diferença na forma como as pessoas tratam os outros. Enquanto estava sentada num restaurante, a minha mente ainda estava cheia daquela imagem. "Obrigado, meu amigo." Apenas uma frase curta, mas continha respeito e gratidão. Até agora, eu tinha visitado 25 pascalizes. Eu só prestava atenção aos edifícios, comida e paisagens. Mas o que era realmente importante eu nunca tinha notado, como as pessoas tratavam umas às outras. O coração da Rainha do Gelo começou a ter mais fissuras a partir daquele momento. Mesmo que eu ainda não soubesse, o Brasil estava destinado a ser não apenas um ponto de parada na minha vida, mas uma grande mudança. Enquanto olhava para o menu no restaurante, eu não consigo tirar aquela cena da minha cabeça. E Ekaterina apontou para o menu e disse: "Dizem que moqueca de camarão é famosa aqui. Vamos experimentar." A minha mente estava confusa, mas eu ainda acenei. Um empregado aproximou-se para anotar o nosso pedido. O estranho é que, quando soube que éramos estrangeiras, ele explicou o menu em inglês pacientemente. Na Rússia, se não falas russo, muitas vezes és ignorada. Quando a comida foi servida, o empregado começou a ensinar-nos a comê-la. Esta é a moqueca. É preciso espremer um pouco de limão, colocar um pouco de azeite de dendê assim. Ele mostrou enquanto sorria. Eu fiz isso com alguma hesitação. O sabor delicioso que se espalhou na minha boca surpreendeu-me. O empregado permaneceu ao nosso lado e continuou a explicar sobre a cultura gastronômica no Brasil. "O serviço de comida é assim tão bom aqui?" perguntei. "Sim, os clientes são como a nossa família." A resposta foi tão natural que fiquei ainda mais maravilhada. Quando terminamos de comer e estávamos a pagar, entreguei o meu cartão de crédito. O funcionário disse: "São estrangeiras, certo? Vou dar-vos 10% de desconto." "Por quê?" perguntei com surpresa.
Como agradecimento por visitarem o nosso país, a resposta sincera do funcionário deixou-me sem palavras. Ao sairmos, de repente começou a chover. Não tínhamos guarda-chuva e não sabíamos o que fazer. Um funcionário da loja, ao lado, correu para fora e entregou-nos um guarda-chuva. Está tudo bem, senhora. Este é o guarda-chuva da loja. Depois de usarem, podem deixá-lo em qualquer lugar. Olhei para ele incrédula. A sério? Não precisa de depósito? O funcionário abanou a cabeça e sorriu. Estão no Brasil, senhora. Não se preocupem. Enquanto caminhávamos com o guarda-chuva, disse a Ekaterina: as pessoas neste país são diferentes. Por que é que são tão gentis? Sim, é estranho de tão gentis que são, ela concordou. No caminho, vimos um homem idoso a carregar coisas pesadas a subir as escadas. O surpreendente é que os jovens perto dele correram imediatamente para ajudar, sem que ninguém mandasse. Olha, está a acontecer de novo, apontou Ekaterina. Se fosse na Rússia, provavelmente teriam ignorado. Eu observei a cena em silêncio e senti uma pontada no meu coração novamente. Estes pequenos atos de bondade entre as pessoas. Por que é que isto me fazia sentir uma emoção como se eu quisesse chorar? No autocarro de volta para o hotel, uma mulher grávida entrou. Imediatamente, algumas pessoas se levantaram para lhe dar o lugar. Na Rússia, a maioria fingiria não ver. Ao chegar ao hotel, deitei-me e olhei para o teto. A pensar, o que é que há de tão especial neste país? Não é apenas a simples bondade, mas a forma como dão respeito uns aos outros. Ao meu lado, Ekaterina disse: o voo é amanhã cedo, mas é uma pena. Quero voltar para cá. Eu não respondi. Mas eu estava a pensar o mesmo. Eu tinha voado mais de 3.000 vezes. Mas esta era a primeira vez que eu não queria deixar um país. Naquela noite, sonhei que estava numa estação de metro na Rússia. Todos à minha volta estavam ocupados com as suas próprias coisas. Ninguém prestava atenção uns aos outros. Mas ao meu lado estava sentado um brasileiro. Ele sorriu e disse: obrigado, meu amigo. Quando abri os olhos, senti algo molhado na minha bochecha. Toquei-lhe. Era lágrima. Lágrimas quentes corriam pelo rosto da rainha do gelo. Talvez esta fosse a magia concedida pelo país chamado Brasil. Na manhã seguinte, ao olhar pela janela, o Rio de Janeiro brilhava sob o sol. Era dia de ir para casa, mas o meu corpo estava estranhamente pesado. Eu tinha visitado 25 pascalizes, mas esta era a primeira vez que eu não queria partir. Não é que eu não quisesse partir, mas eu estava a perguntar-me de onde vinha este sentimento. Eu sempre pensei que era uma pessoa sem emoções, a trabalhar como uma máquina. Mas a experiência de ontem causou uma mudança subtil no meu interior. Ana, estás acordada? Vamos tomar o pequeno almoço, chamou Ekaterina alegremente. No elevador a descer para o restaurante do hotel, as imagens de ontem ainda estavam a passar pela minha mente. O estudante que cumprimentou o gari, os jovens que ajudaram o idoso, o funcionário da loja que emprestou o guarda-chuva. O que é que há de tão especial neste país? O buffet de pequeno almoço tinha comida brasileira e ocidental. A secção brasileira tinha um cheiro estranho. Havia pratos dos quais eu não sabia o nome. Pão de queijo quente e perfumado caldo de feijão. E Ekaterina escolheu bravamente a comida brasileira. Eu, por outro lado, ainda escolhi a torrada e o ovo, como sempre. Ser conservadora era o meu hábito. Eu nunca arriscava, nunca tentava algo novo. Ana, experimenta este pão de queijo. Tá quente e delicioso, ofereceu Ekaterina. Eu olhei para o pequeno pão branco, hesitei em pegar num e estava delicioso de uma forma inesperada. A massa era fina, o queijo macio e saboroso. Muito diferente da comida na Rússia. Comi mais alguns. Esta foi a primeira vez em 8 anos que experimentei comida local no pequeno almoço do hotel. Depois de comer, fomos para a recepção para fazer o check-out. De repente, o funcionário anunciou: o vosso voo para a Rússia foi atrasado em 4 horas. O meu coração disparou. Não por preocupação com o voo atrasado, mas por uma alegria inesperada. 4 horas, eu tinha tempo extra para explorar esta cidade. Não se preocupem, temos um serviço de City Tour gratuito, um tour de 4 horas pelo Rio de Janeiro. O que acham? A sério? Perguntou Ekaterina
com os olhos a brilhar. Sim, não queremos que os nossos hóspedes fiquem aborrecidos. Temos um guia turístico especial que vos levará aos lugares mais icônicos do Brasil, respondeu o funcionário com um sorriso e entregou-nos um bonito folheto de viagem. Se fosse na Rússia, eles apenas diriam: desculpem, esperem, a inconveniência do hóspede não é responsabilidade deles. Mas aqui eles oferecem um tour gratuito, incrível. 3 minutos depois, estávamos num pequeno autocarro para o nosso tour pelo centro do Rio de Janeiro. O carro era confortável, os assentos eram confortáveis e havia até água mineral fresca e toalhas úmidas. O nosso guia turístico era um homem de meia idade, vestido com um uniforme limpo e um sorriso gentil. Ele introduziu a história e cultura do Rio de Janeiro em russo. O sotaque dele era perfeito, melhor do que alguns russos que eu conheço. O seu russo é ótimo, elogiei. Eu estudei para os hóspedes russos. Eu amo a literatura e música do vosso país. Tolstói e Tchaikovsky são os meus favoritos. A resposta surpreendeu-me novamente. As pessoas neste país são abertas e ansiosas por aprender sobre o mundo. No nosso tour, passamos por uma pequena lanchonete. Não era grande, mas a decoração era acolhedora com um tema brasileiro. Lanternas vermelhas, mesas e cadeiras de madeira e pinturas penduradas. Aqui vamos experimentar um cuscuz nordestino com carne de sol, um pequeno almoço típico para os cariocas. A dona é a 3ª geração, o negócio tem 50 anos, explicou o guia turístico. Um prato de cuscuz com carne de sol frita, farinha de mandioca e ovo foi servido com um molho. E Ekaterina experimentou sem hesitar. Uau! O cheiro é ótimo e o sabor é delicioso, ela disse com os olhos arregalados. Eu experimentei cuidadosamente. O sabor da carne era delicioso. O cuscuz estava solto, acompanhado pela doçura e acidez do molho. Era muito diferente da comida na Rússia, rico e complexo, e eu não conseguia parar de comer. A dona, uma mulher idosa, viu isto e trouxe 2 copos de sumo de laranja. Os estrangeiros podem estranhar a primeira vez que comem. O surpreendente é que ela até nos cozinhou uma versão especial com menos sal na carne e deu-nos uma pequena tigela de brigadeiro doce brasileiro gratuita. Por que é que fez isso, vovó? Perguntei com surpresa. Eu só quero que gostem da comida brasileira. Fico feliz se voltarem para casa com boas memórias do Brasil. Ela sorriu alegremente. Havia rugas à volta dos seus olhos, mas o sorriso dela era tão caloroso. Naquele momento, o meu coração aqueceu. Não era apenas a bondade comum, mas o cuidado vindo do coração. Eu nunca vi alguém se esforçar tanto apenas para que os outros gostassem da sua comida. Na Rússia, a maioria só pensa em negócios. De volta ao autocarro, olhei pela janela e pensei: de onde vem o calor do povo brasileiro? Por que é que são tão gentis com os estranhos? O Brasil passou por muitas provações, houve guerra e pobreza. Por isso, as pessoas aprenderam a ajudar-se mutuamente e a ter compaixão para sobreviver. Essa tradição foi transmitida até hoje, explicou o guia turístico. Com aquelas palavras, os meus olhos encheram-se de lágrimas. A memória coletiva foi herdada e tornou-se um ato pessoal, porque passaram pela dor, tornaram-se mais gentis. De volta ao hotel, e Ekaterina sussurrou: Ana, nos meus sonhos, este era o lugar, um lugar onde as pessoas se importam umas com as outras. Eu acenei em silêncio. O coração gelado da Rainha do Gelo estava a derreter. O calor do Brasil estava a mudar-me. A caminho do aeroporto, decidimos ir a um lugar próximo para passear um pouco mais. Ainda há tempo antes do voo. Olha, um mercado de rua, apontou Ekaterina. Ao entrar na feira de rua, mercado de rua, o ambiente barulhento e o cheiro de diferentes comidas nos saudaram. Peixe, vegetais, carne e comidas estranhas estavam em exposição. Os mercados na Rússia são muitas vezes escuros e úmidos, mas aqui eram limpos e arrumados. Comprem, senhora, cumprimentaram os vendedores amigavelmente. E Ekaterina parou numa banca de pastel de feira. Isto parece estranho. Vamos experimentar. Vais ficar cheia. Eu desisti. Mas ela já tinha pedido 2 porções. O vendedor começou a preparar o pastel. Massa fina e frita.
recheio de carne e queijo, servido com um molho de pimenta. O aspecto era atraente. Na Rússia não havia comida assim. Aqui está. Eu fiz menos picante para vocês, disse o vendedor. Eu tentei corajosamente. Oh, o aroma espalhou-se na minha boca. O pastel era salgado e delicioso. E Ekaterina teve a mesma reação. Está delicioso, dissemos ambas ao mesmo tempo. A vendedora ficou feliz com a nossa reação. Querem que eu adicione mais recheio? Fica ainda mais delicioso. Mas algo mais surpreendente aconteceu. Ela começou a fazer outro pastel. Este tem o meu ingrediente especial. Eu quero que provem o verdadeiro sabor do Brasil. Pensamos que ela nos cobraria extra, mas não. Foi pura bondade para que pudéssemos comer algo delicioso. Não vamos conseguir comer tudo, eu disse com vergonha. Não faz mal, são estrangeiras. O meu filho, quando estava no estrangeiro, também teve dificuldade em habituar-se à comida de lá. Eu entendo, disse a vendedora. Fiquei comovida com o que ela disse. O novo pastel era realmente delicioso. O sal e o doce estavam perfeitos e a carne era macia. Ela até adicionou azeitonas gratuitamente. Comam bem, ok? E voltem para o nosso país. Ela sorriu alegremente. Quando pagamos, o preço era surpreendentemente barato. Se fosse na Rússia, cobrariam mais aos estrangeiros. É muito barato, dona Nena, aumente o preço, eu disse, mas ela acenou com a mão. Não, apenas voltem novamente, é melhor assim. Ao sair do mercado, Ekaterina disse, a relação é mais importante para eles do que o dinheiro, não é? Eu acenei. Sim. Este país valoriza mais as pessoas do que as coisas materiais. A interação humana é o fundamento de tudo o que fazem. Olhei para o relógio. Era hora de ir para o aeroporto. No táxi, a vista do Rio de Janeiro da janela estava gravada na minha mente. Os prédios altos, as ruas limpas e, acima de tudo, os sorrisos calorosos das pessoas. O táxi estava muito limpo. Havia um pequeno terço pendurado na frente do motorista. Ele tinha cerca de 50 anos, usava óculos e parecia gentil. De onde são? Ele perguntou em português simples. Rússia, eu respondi. Ele imediatamente mencionou algumas cidades russas. Moscovo, São Petersburgo, Vladivostok e até mencionou alguns cantores russos. Ele viu a minha surpresa. Ele sorriu e disse, o mundo é um só, somos todos amigos. Eu vejo filmes russos, gosto da vossa cultura. Aquelas palavras penetraram profundamente no meu coração. Na Rússia, os motoristas de táxi são geralmente silenciosos e focados apenas na condução, mas este motorista estava a conversar conosco como se fôssemos amigos. A caminho do Galeão, o Brasil da janela do táxi era incrível. Ruas limpas, trânsito organizado e, acima de tudo, rostos alegres das pessoas. Na Rússia, a maioria está a franzir a testa ou parece zangada. Na estrada, havia muitas motos, mas todos seguiam as regras de trânsito. Quando o sinal estava vermelho, todos esperavam pacientemente. Ninguém estava a buzinar. Uma cena impossível de ver em Moscovo. Como é que é a vida para os brasileiros? Perguntei ao motorista. Não é rápida, não é lenta. É certa, senhora, ele respondeu. Nós acreditamos em ir devagar, desde que seja seguro. Aquelas palavras estavam cheias de filosofia. Na Rússia, todos estão sempre com pressa e impacientes. Ainda temos algum tempo. Vamos dar um pequeno passeio primeiro, sugeriu Ekaterina. O motorista ouviu isto e disse, vou levar-vos a um lugar que os locais costumam visitar. Não é um ponto turístico, mas a verdadeira vida dos brasileiros. Ao sairmos, começamos a caminhar por uma rua perto do aeroporto. O ar estava fresco, o céu azul, diferente do céu nublado da Rússia. Era uma pequena área residencial, com casas tradicionais e condomínios modernos. A rua não era larga, mas muito limpa. Nas laterais havia plantas tropicais verdes que eu não conhecia. Enquanto caminhávamos, vimos uma mulher idosa a empurrar um carrinho cheio de frutas. Manga, goiaba, abacaxi, parecia uma banca de frutas móvel. O carrinho parecia muito pesado. De repente, numa curva, o carrinho tombou ligeiramente. Uma roda ficou presa na berma da estrada.
e as frutas começaram a cair. Se fosse na Rússia, a maioria apenas passaria. Para ser honesta, foi nisso que eu pensei. Durante 8 anos, habituei-me a ser insensível aos problemas dos outros. Mas algo incrível aconteceu. 2 estudantes do ensino médio e um funcionário de escritório de fato que estavam por perto correram imediatamente para ajudar. Juntos, eles apanharam as frutas caídas. Colocaram-nas cuidadosamente de volta no carrinho. Depois, empurraram o carrinho de volta para a estrada. Ninguém hesitou. Ninguém teve medo de sujar as roupas. "A senhora está bem, vovó?" perguntaram eles, preocupados. A mulher idosa estava um pouco agitada, mas sorriu rapidamente. Ela acenou repetidamente em agradecimento, com os olhos a encherem-se de lágrimas. O mais surpreendente é que, depois de ajudar, eles até compraram frutas dela antes de partir e pagaram mais do que o preço. "Se cuida, vovó", disse um estudante. "Olha, Ana", disse Ekaterina, com a voz a tremer de emoção. "Eles não só ajudaram, como também se preocuparam com o rendimento e a dignidade da idosa. Eu observei a cena com os meus olhos a arderem. Nova York, Paris, Moscovo. Eu nunca vi uma cena assim em nenhuma grande cidade. Isso não era apenas a bondade comum, mas uma forma de vida com compaixão um pelo outro. Uma cultura que trata o estranho como família. Nós aproximamo-nos e também compramos frutas. A manga estava doce, o abacaxi estava aromático." A idosa sorriu alegremente e até adicionou mais às nossas compras. "São estrangeiras? Comam bastante, ok? A fruta brasileira é famosa em todo o mundo. Faz bem à saúde." A voz dela mostrava que era uma local, mas os olhos dela eram tão calorosos, as rugas eram profundas, mas o sorriso dela era tão bom. Naquele momento eu percebi que este país não tem apenas tecnologia avançada. A alma das pessoas é a mais desenvolvida, uma alma que sabe cuidar uma da outra, uma alma disposta a ajudar um estranho. Essa é a verdadeira civilização do Brasil. Enquanto comíamos frutas e caminhávamos, um homem idoso ajoelhou-se subitamente. Ele parecia mal. Imediatamente, as pessoas à volta correram. Uma jovem mãe com um bebê ligou para a ambulância. Outros apoiaram o idoso e sentaram-no à sombra. Um homem correu para a loja próxima para pedir água fria. Até os motoristas de moto que passavam pararam para perguntar se precisavam de ajuda. "Vovô, a ambulância está a chegar." "Não se preocupe, senhora." Eles confortaram ao mesmo tempo. "Ana, estas pessoas são como uma família. A forma como cuidam umas das outras é incrível", disse Ekaterina com admiração. Eu observei a cena em silêncio e percebi que durante 8 anos eu só vi edifícios, comida e paisagens. As pessoas. A relação entre as pessoas é a paisagem mais bonita de um lugar. De volta ao aeroporto, ficamos as duas em silêncio, ocupadas com os nossos pensamentos. Havia algo dentro de mim a mudar. A parede de gelo que protegia o meu coração durante 8 anos estava a derreter lentamente. O coração frio da Ice Queen estava a aquecer. "Ana, quando voltarmos para casa, o que é que vais mais lembrar?" perguntou Ekaterina. Pensei por um momento e respondi: as pessoas, os sorrisos delas, a compaixão delas e a forma como tratam umas às outras. Ao chegar ao aeroporto, senti-me estranha, parecia que eu estava a sair da minha própria casa. É engraçado, fiquei apenas uma noite. Mas este país deu-me a sensação de um lar que eu tinha há muito tempo. A caminho do hall de partidas, olhei para o Brasil pela última vez e pensei que eu precisava de voltar. Desta vez, não como um ponto de parada, mas para conhecê-lo verdadeiramente. Antes de embarcar no avião de volta para a Rússia, comprei algumas pequenas lembranças na loja Duty Free. Um chaveiro em forma de fita do Senhor do Bonfim. Não era apenas uma lembrança, mas uma prova de um país que causou uma mudança em mim. No coração da Rainha do Gelo, uma pequena chama quente começou a acender. Uma chama concedida pelo país chamado Brasil. Enquanto estava em frente ao balcão de imigração, a tristeza inundou-me apenas uma noite. Mas o meu desejo de não partir era tão forte. Esta foi a primeira vez, e Ekaterina sentiu o mesmo. Ela olhou à sua volta e suspirou. É loucura. Apenas um dia
mas eu já amo este país. Eu sorri, não é loucura. Este lugar é realmente especial. Eu respondi sinceramente. Depois da imigração e ao entrar na área duty free, ainda tínhamos tempo antes do voo. Olhamos lentamente para os produtos brasileiros, artesanato e doces. Normalmente eu apenas passaria por eles, mas agora tudo tinha um significado. Olha, Ana, apontou Ekaterina, não é aquela dona da lanchonete de ontem? Olhei chocada. Era ela, a dona da lanchonete que nos serviu o cuscuz. Ela estava a puxar uma mala com uma pessoa. Bom dia, vovó. Cumprimentamos. Ela olhou para nós chocada e depois sorriu alegremente. Ah, são vocês que comeram ontem. Encontramos-nos aqui. Ficamos ainda mais surpreendidas com a resposta dela. Ah, sério? Para que cidade é que ela vai? Perguntou Ekaterina animadamente. Para Moscovo, minha filha. Ela vai estudar música. A jovem sorriu timidamente. De repente, o meu coração aqueceu. A pessoa que foi gentil conosco ontem estava aqui agora como uma mãe a despedir-se da sua filha que ia para a Rússia. Quão pequeno e incrível é o mundo. Eu vivo em Moscovo. Se precisarem de ajuda, é só entrar em contato comigo. Eu disse e entreguei o meu cartão de visita. Ela pegou nele com gratidão. Ah, sério, minha filha? Muito obrigada. É a primeira vez da minha filha na Rússia. Estou nervosa. De repente, ela tirou algo da sua mala. Uma pequena boneca de Baiana, Baiana Doll. Aqui está, uma lembrança do Brasil, para dar sorte. Naquele momento, os meus olhos ficaram turvos. Uma estranha que acabei de conhecer ontem estava a dar-me um presente como se fosse uma amiga de longa data. Esta foi a minha primeira experiência. Muito obrigada, vovó. Eu também tenho um presente para sua filha. Eu tirei uma barra de chocolate russa da minha mala. Este é o chocolate mais famoso da Rússia. Trocamos presentes dos nossos países. Não era apenas uma troca de coisas materiais, mas uma troca de sentimentos. O anúncio soou no aeroporto. Os passageiros para o voo para a Rússia estavam a ser chamados. Despedimos-nos tristemente. Encontramo-nos em Moscovo. A caminho do portão. Passei pela casa de banho. Lá vi o Gari de ontem novamente. Ele ainda estava a usar o seu uniforme laranja. O cabelo estava branco, mas os movimentos eram rápidos. O surpreendente é que ele me reconheceu. Ah, tu és a estrangeira de ontem. Vais para casa, minha filha. Eu não o tinha reconhecido, mas ele lembrou-se de mim. De repente, o meu coração aqueceu. Num aeroporto lotado como este, como é que ele se lembra de uma estrangeira que ele só viu uma vez? Sim, vou para casa agora. Como é que se lembrou de mim? Perguntei, com a voz a tremer de emoção. Eu lembro-me das comissárias de bordo estrangeiras. Eu quero saber o que é que acham do nosso Brasil. Espero que tenhas boas memórias para levar para casa. Ele sorriu alegremente. As rugas à volta dos seus olhos desabrocharam como flores. Depois ele tirou algo do bolso. Um pequeno chaveiro, uma miniatura de viola caipira, violão de madeira. Lembrança do Brasil. Pega, talvez não tenha valor, mas vem do meu coração. Desta vez, eu não consegui controlar as minhas lágrimas. Correram como pérolas partidas. Eu estive em aeroportos em todo o mundo. Mas esta foi a primeira vez que um trabalhador de saneamento me viu como uma pessoa e até me deu um presente. Na Rússia, os trabalhadores de saneamento estão no nível mais baixo da sociedade. Ninguém lhes presta atenção. Mas este Gari parecia tão digno e tão caloroso. Muito obrigada, meu amigo. Eu nunca vou esquecer-vos. A minha voz estava a tremer tanto que eu mal conseguia falar. Ele viu-me a chorar e deu-me um tapinha no ombro. Não chores, minha filha. O Brasil está sempre aberto para ti. Lembra-te das coisas boas sobre o Brasil. E lembra-te que há muitas pessoas boas no mundo. Ele segurou a minha mão. Vais voltar, ok? O Brasil está sempre à tua espera. Aquela mão era áspera, mas tão calorosa. Parecia a mão da minha mãe. Peguei no chaveiro com as mãos a tremer e caminhei em direção ao portão. Caterina viu as minhas lágrimas e ficou chocada. Ana, esta é a primeira vez que te vejo a chorar. Esta também é a primeira vez que me vejo a chorar, eu respondi, sorrindo mesmo com as lágrimas a cair. Durante muitos anos, pensei que não tinha lágrimas, que o meu coração tinha se tornado pedra.
Mas o calor do Brasil ajudou-me a encontrar a minha humanidade novamente. Ao entrar no avião, olhei para a última imagem do Brasil da janela. O sol estava a pôr-se, transformava todo o céu em dourado. Este já não era um ponto de parada, mas uma mudança na minha vida, o destino do meu coração. Enquanto estava sentada no avião, olhei para o chaveiro e pensei: o Brasil tem algo mais avançado do que a tecnologia. A alma que sabe respeitar e cuidar uma da outra. Essa é a verdadeira civilização. Quando o avião descolou, uma nova determinação surgiu no meu coração. A rainha do gelo tinha desaparecido. O calor do Brasil mudou-me completamente. Agora, eu estava pronta para voltar para Moscou e espalhar esse calor. Mas eu não sabia que a minha história no Brasil estava prestes a criar um grande fenômeno nas redes sociais. Ao voltar para Moscou, fiz algo estranho pela primeira vez em 8 anos. Partilhei a minha experiência no Brasil nas redes sociais. Pensei que o Brasil era apenas um ponto de parada. Mas 2 dias de experiência mudaram completamente a minha visão da vida. As pessoas de lá ensinaram-me o que é o verdadeiro calor. Eu escrevi sobre o Gari no aeroporto. A dona da lanchonete na feira e a incontável bondade dos estranhos. Descrevi os sorrisos deles, a paciência deles e o cuidado deles para com os estrangeiros. A resposta foi mais do que esperada. Milhares de comentários vieram de diferentes partes do mundo. Eles partilharam as suas próprias experiências no Brasil. Eu também senti aquele calor no Brasil. O povo brasileiro é diferente. A alma deles é linda. Aquele país restaurou a minha crença na bondade humana. Quando me perdi no Brasil, um estranho andou 15 minutos para me levar. Uma semana depois, a companhia aérea ofereceu-me uma posição especial, abrir uma rota regular para o Brasil. E eles queriam que eu fosse a chefe de cabine responsável pelo intercâmbio cultural entre a Rússia e o Brasil. Eu aceitei sem hesitar. Eu queria pisar aquela terra quente novamente. 2 meses depois, eu estava no Galeão novamente. Desta vez, não para uma escala, mas para começar o meu trabalho de sonho. Ao passar pela antiga casa de banho, vi o Gari novamente. Ele viu-me e gritou alegremente: "Voltaste, minha filha. Eu sabia que voltarias. Eu estou a trabalhar agora na rota para o Brasil. Vou estar aqui com frequência", eu disse com a voz ligeiramente a tremer. "Isso é muito bom, filha. Bem-vinda a casa. Bem-vinda a casa." Aquelas 2 palavras eram tão certas. O Brasil tinha se tornado verdadeiramente o meu segundo lar. 6 meses depois, eu candidatei-me à residência permanente no Brasil. Eu queria aprender português. Eu queria entender a cultura deste país mais profundamente. 1 ano depois, abri um pequeno centro cultural russo no Rio de Janeiro. Eu queria apresentar o meu país aos brasileiros, assim como eles me mostraram o calor. A dona da lanchonete costumava visitar. Por tua causa, a minha filha adaptou-se bem em Moscou. O Gari, depois de se reformar, também visitava frequentemente o meu centro. "Fizeste o nosso Brasil famoso em todo o mundo, minha filha", ele disse com orgulho. "Não, meu amigo, o Brasil mudou-me. Eu não fiz o Brasil famoso." Depois de 1 ano a viver no Brasil, eu entendi mais profundamente o quão especial é este país. Todas as manhãs na feira, as pessoas cumprimentavam-me. "Ana, já estás aqui." Como se eu fosse parte da comunidade. A vendedora de vegetais escolhia os vegetais mais frescos para mim. A vendedora de frutas provava-me sempre primeiro. O vendedor de peixe ensinava-me a escolher peixe fresco. Este sentimento de aceitação eu nunca senti na Rússia. Em Moscou, os vizinhos não se conhecem, mas no Brasil eu senti o calor de uma comunidade. Aprender português foi uma experiência alegre. A minha professora era a Dona Lúcia, mais de 60 anos, uma professora de literatura reformada, sempre paciente a corrigir a minha pronúncia e tom. "Ana, a palavra obrigada precisa do ênfase certo. Está tudo bem, devagar. O português é difícil. Melhoraste muito." Aquelas palavras sempre me encorajavam. Às vezes, eu fazia trilhas, caminhadas com amigos brasileiros. Pão de Açúcar, Floresta da Tijuca. A natureza do Brasil também é linda, mas os momentos com os amigos são mais bonitos. A minha amiga Isabela era enfermeira, alegre e gentil. Ela sempre cuidava de mim, uma estrangeira. "Ana, mudaste muito", disse Isabela.
Quando chegaste, eras fria e quieta. Agora és mais calorosa e sabes fazer piadas. Eu sorri. O Brasil mudou-me. As pessoas aqui ensinaram-me a usar o coração para sentir a vida. Todos os natais, a família de Isabela convidava-me para a sua cidade natal. Mesmo sendo estrangeira, eles tratavam-me como família. Fazíamos panetone juntos, íamos à missa e recebíamos presentes. O ambiente era caloroso e cheio de felicidade. Um dia, houve um incidente no autocarro. Um homem idoso desmaiou. Imediatamente, as pessoas à volta se aproximaram. Alguém ligou para a ambulância. Alguém deu os primeiros socorros. Alguém impediu os curiosos. Eu também ajudei. Usei o meu português aprendido para confortar a esposa do idoso. Não se preocupe, senhora. A ambulância está a chegar. Ela segurou a minha mão e disse: obrigada, minha filha. O teu português é ótimo. Naquele momento, eu soube que eu já não era uma estrangeira. Eu era parte desta sociedade que tinha algo a contribuir. 3 anos se passaram. Agora estou no Galeão, não para partir, mas para receber uma convidada especial. E Ekaterina está a chegar para trabalhar no Brasil. Ela foi aceite por uma companhia aérea brasileira e vai começar uma nova vida no Rio de Janeiro. Quando ela soube da minha história, candidatou-se imediatamente a um emprego aqui. Quando havia sair do hall de chegadas, lembrei-me de mim há 3 anos. Uma rainha do gelo fria e desconfiada. Nos olhos dela agora havia preocupação, mas também esperança. Ana, ela correu e abraçou-me. Estás tão diferente, cheia de vida e muito mais calorosa. A sério? Perguntei a rir, com o coração cheio de gratidão. Antes, os teus olhos eram tão frios quanto o gelo no inverno. Agora, são tão quentes quanto o sol no verão. Apanhamos o autocarro para a cidade. E Ekaterina estava focada a olhar pela janela, cheia de curiosidade, assim como eu há 3 anos. Mas a diferença, agora eu podia apresentar-lhe tudo. É este o lugar que te mudou? Não é só o lugar, mas as pessoas, eu respondi. Olhei para a paisagem familiar. O Brasil ensinou-me o que é o verdadeiro calor humano, e tu também vais sentir isso. Ao chegar ao Rio de Janeiro, levei-a para a mesma feira de rua. Tornou-se o meu ritual. Eu levo todos os amigos russos que vêm para cá. A dona da lanchonete ficou feliz ao ver-nos. Ela tem agora 65 anos, mas ainda está forte. Ana, tens uma nova amiga? Ela perguntou em português fluente e tentou falar algumas palavras em inglês. Welcome to Brazil. Sim, vovó. Ela também é russa. Acabou de chegar para trabalhar, apresentei em português. O meu português agora é fluente. Ela fez imediatamente um cuscuz nordestino especial, menos salgado. A carne cortada mais pequena e mais vegetais. Os estrangeiros, no início, precisam de ir devagar. Quando se habituarem, comam o sabor original. Eu vi a surpresa no rosto de Ekaterina e lembrei-me do meu próprio choque naquela altura. A sensação de ser cuidada por um estranho é inesquecível. Vais amar este lugar, eu disse-lhe, com os olhos cheios de confiança. Naquela noite, no meu pequeno apartamento, Ekaterina perguntou: arrepende-te de teres deixado a Rússia? Pensei por um momento e respondi: não. Eu encontrei o meu verdadeiro eu aqui. Na Rússia, eu era apenas uma máquina fria, mas no Brasil, eu aprendi a ser humana. A rainha do gelo realmente se foi? Se foi. O calor do Brasil derreteu todo o gelo em mim. Agora sou Ana, uma pessoa comum que sabe rir, chorar e amar. Peguei no chaveiro da viola caipira dado pelo Gari e na boneca de baiana dada pela dona da lanchonete. Durante 3 anos eles estiveram sempre comigo. Não são apenas lembranças, mas símbolos do meu regresso à humanidade. Sempre que os vejo, lembro-me do calor que o Brasil me ensinou. E Ekaterina olhou para mim seriamente. Eu também quero mudar, como tu. Na Rússia, sinto que também estou quase a tornar-me uma rainha do gelo. Tu vais conseguir, eu disse, segurando a mão dela. O Brasil tem uma magia que torna as pessoas melhores. As pessoas aqui usarão o calor delas para derreter a parede de gelo no teu coração. Na manhã seguinte, subimos ao deck de observação de um prédio alto no Rio de Janeiro, à vista de toda a cidade. O sol era abundante, tudo estava a brilhar.
Esta cidade está cheia de histórias, eu disse, apontando para as ruas abaixo. Cada canto tem uma memória calorosa. Cada pessoa tem uma história de bondade. Conta-me a tua memória mais importante, pediu Ekaterina. Lembrei-me do Gari no aeroporto no primeiro dia. E o que um estudante disse. Obrigado, meu amigo. Isso foi o que mudou a minha vida. Às vezes, o menor ato de bondade tem o maior impacto. Uma palavra, um sorriso, um pequeno cuidado pode mudar a vida de alguém. Agora, eu digo sempre obrigado a todos os funcionários de serviço, não só a eles, mas a todos os que servem à sociedade, trabalhadores de saneamento, polícia, enfermeiros, professores, motoristas. Eu aprendi a ver o valor de cada pessoa. Durante 3 anos, eu aprendi a filosofia de vida do povo brasileiro. Tratar todos como um indivíduo valioso. Cuidar dos que te rodeiam com todo o coração, mostrar grande amor em pequenas coisas e acreditar que as pessoas são inerentemente boas. Os meus amigos que voltavam para a Rússia diziam que eu mudei muito. Estás mais calorosa e mais atraente. O teu sorriso é mais genuíno, eles disseram. Eu espero poder levar este calor de volta para a Rússia, mas eu sei que a mudança leva tempo e esforço. O Brasil precisou de 3 anos para me mudar. Talvez eu precise de uma vida inteira para ajudar os outros a sentir este calor. Sempre que vêm amigos russos, eu levo-os àquela lanchonete para conhecer a dona. Ela diz sempre, bem-vindos ao Brasil. Somos todos uma família. E ela faz sempre a comida mais deliciosa, como se fosse para os seus próprios netos. Isto é o Brasil. Não por causa da tecnologia avançada, não por causa das belas paisagens, mas porque a alma das pessoas é linda, porque as pessoas aqui acreditam no poder do amor e da bondade. No deck de observação, eu disse a Ekaterina, bem-vinda ao lugar que vai mudar a tua vida, prepara-te para seres rodeada de calor. O vento soprou suavemente. O Rio de Janeiro estava a brilhar aos nossos pés. Tal como Gari disse há 3 anos. Vais voltar, ok? Eu realmente voltei. Não apenas voltei, eu estou aqui. Este é o meu lar, a minha origem, o meu presente e o meu futuro. A história da Rainha do Gelo acabou. Mas a história de Ana, uma filha do Brasil, está apenas a começar.